comecei a me interessar por esse assunto por volta do ano 2000. Então já faz 21 anos atrás, quando um irmão, um advogado lá de Nova Friburgo, hoje já falecido, ele começou a estudar esse assunto das profecias e ele começou a pregar sobre isso a outras pessoas. Foi bastante criticado mesmo. O irmão disse que vai ser criticado quem pregar sobre isso. Realmente, ele era bastante criticado. Ele fez uma espécie de uma apostila, estava tão feliz com o que ele havia descoberto, tentou mostrar algumas lideranças e realmente foi ridicularizado. Alguns não deixavam que ele pregasse. E eu me lembro que o pastor da igreja local, ele falou para mim assim: Jonathan, o irmão, acho que é José Ferreira o nome dele, o Josué Ferreira, ele está estudando as profecias e olha, o que ele falou faz muito sentido, viu? Eu não fui ler o que ele tinha escrito. Eu li depois, porque depois ele me deu uma apostila que ele havia escrito. Fez um gráfico grande, bonito, bem feitinho. Nossa, que coisa bem feita. Realmente uma pessoa muito estudiosa. E eu comecei a pesquisar por mim mesmo. Primeiro, pesquisando as profecias de Daniel, depois as profecias de Apocalipse. E foi um período que eu passava por um momento difícil. Eu acordava de madrugada com dor de cabeça, meio estressado. E que acabou passando, graças a Deus. E depois comecei a estudar os livros de Ellen White. E sabe, comecei a separar os textos em que ela falava 6.000 anos. Não fui atrás de cronologia, nem de cômputo de anos. Eu primeiro isolei todos os textos que ela falava 6.000 anos. E fui separando esses textos. E achei interessante porque eu não era o profeta. Então, veja, eu não posso ser um falso profeta, porque na verdade estou estudando o que o profeta falou. Né? Eu não estou pregando a data da volta de Jesus. Eu acredito que existe uma data, que Deus marcou essa data no plano dele, porque ninguém faz um plano sem ter uma data. Se eu vou viajar, eu ponho data. Por exemplo, eu pretendo levar um grupo aqui da África para o Brasil. Já marcamos a data. Provavelmente dezembro, mas a data está marcada. Dia 1º a dia 15. Conforme o plano vai chegando, a gente começa a comprar passagens para essa data. Fazer todo o preparativo. Deus também, no plano da redenção, certamente ele tem uma data. Jesus tinha data para nascer, tinha data para ser batizado, data para morrer. Estava tudo no plano. E tem data para voltar. É óbvio. Isso para mim é muito claro na minha mente. Né? E obviamente Deus sabe o dia e a hora, porque Ele é onisciente. E nós também vamos saber se estivermos vivos, de acordo com Ellen White, que acredito ser uma profetisa, porque ela disse que chega um momento em que Deus diz o dia e a hora. Ela esqueceu, como alguém mencionou aqui, mas ela ouviu. Se ela ouviu lá no passado, há mais de um século atrás, a data já estava marcada naquela época. Então tem uma data. E aí eu percebi que Ellen White também falava uma outra data sobre 4.000 anos. Primeiro, eu percebi que Ellen White coloca muito bem que esse mundo duraria 6.000 anos de pecado. Isso ficou muito claro na minha mente. Então esse mundo vai ter uma duração de 6.000 anos, mas 6.000 anos de pecado. Se eu souber a data do pecado, eu sei quando termina os 6.000 anos. E aí eu vi que ela falava muito sobre 4.000 anos, e eu comecei a isolar os textos de 4.000 anos. E percebi que a maioria desses textos de 4.000 anos se referia ao ano 27, ou seja, o ano da tentação de Jesus. E se você olhar o livro de Lucas no capítulo 3, é uma data extremamente marcada, né? Vocês já perceberam ali? Em tal ano de Tibério César, quando o sacerdote era esse, quando esse era o tetrarca lá, quando esse era cá. Ou seja, muito bem marcada. Parece que Deus queria que a gente soubesse essa data. Essa data.
Chegava ano 27. Uma data importante. Por que será? Não sei. Quer dizer, eu acho que sei, né? E aí, quando eu coloquei isso numa perspectiva, percebi que havia apenas um texto que dava a entender que foi na morte de Cristo. Isso, Ellen White, no ano 31. Mas a maior parte dos textos no ano 27. Eu achei impressionante. Eu fiquei, como o irmão disse, sai pregando, falando para o outro lado. Eu não sou profeta, eu só estudei o que estava escrito lá. Então não é minha profecia. É a profecia de Ellen White. De acordo com Ellen White, nesses textos, baseado nesses textos que eu separei, está no livro Chegou a Hora, que está na internet desde 2005, que mais de 200 mil pessoas acessaram para ler, eu cheguei à conclusão que os 6.000 anos terminam no ano 27, os 6.000 anos de pecado. No mesmo livro, eu também chego à conclusão que Deus pode antecipar essa vinda ou pode postergar. Eu digo no livro, inclusive, que em 1798 já não tinha mais perseguição. E Ellen White diz que a perseguição havia cessado um quarto de século antes, ou seja, Deus antecipou a perseguição por amor aos escolhidos. E quando eu pregava sobre esse assunto no Brasil, porque eu não estou no Brasil agora, embora tenha pregado aqui também na África, veja bem, eu dizia, veja, se fosse antecipar 25 anos, Jesus já teria voltado. Mas também Pedro diz que ele é benigno, é bondoso, não querendo que ninguém se perca. Então ele pode postergar também. Essa é a onisciência divina, eu não sei. Mas veja, eu não sabia o que fazer com isso, entendeu? Com esse material que eu escrevi. Eu pus numa apostila, preguei para algumas pessoas, fui criticado por vários, fui elogiado por vários. Teve gente que disse que mudou a vida dele, não foi? Não fui eu que mudei a vida da pessoa, foi Deus, foram os escritos inspirados que estavam lá nesse livro. Eu preguei em lugares que as pessoas olharam torto para mim. Eu me lembro de pregar na igreja de São Carlos, no interior de São Paulo, igreja grande, e de manhã eu pregar quase tudo, falar, à tarde nós vamos finalizar. E vamos ver se tem o dia da volta de Jesus. E veio, a igreja encheu de novo. E no final a pessoa falou, puxa, isso tudo faz sentido. E teve gente que disse que mudou a vida dele. Ele teve uma outra compreensão a partir dali. Né? Eu fico feliz com isso. Alguns pastores leram a apostila. O livro foi lido por um editor da casa publicadora. Embora eles não decidiram não editar o livro, em nenhum momento disseram que era heresia. Porque o que está ali é Ellen White. Ela escreveu, ela é a profetisa, não sou eu. Entendeu? É o que o professor Rodrigo Silva, que leu o livro, disse para mim. Bom, ela escreveu isso. Se eu deixar de acreditar que ela falou isso, então eu tenho que sair da igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque ela afirma isso. O pastor Elias Brasil de Souza, que também leu o livro, e talvez vocês o conheçam, ele é do Centro de Pesquisa da Conferência Geral. Ele disse, olha, esse era o pensamento de Ellen White. Ela pensava que Jesus ia voltar depois de 6.000 anos de pecado. E agora? Ela estava certa ou estava errada? Se ela estava certa, eu também chego à conclusão que, muito provavelmente, Jesus vai voltar no ano 2027. Posso afirmar isso com todas as letras? Não posso, porque ele pode antecipar e pode postergar. O que eu sei é que ele vai voltar, com certeza. Agora, os sinais são tão claros, são tão visíveis, né? As coisas vão acontecendo, afunilando, vocês percebem? Impressionante. Ah, por que você não sai pregando isso pelas ruas, pelas igrejas? Quando me pedem, eu prego, né? Quando me pedem, eu prego. Agora, por que você não pede? Porque nenhum anjo me apareceu, porque eu não sou profeta. Eu queria. Nossa, como eu queria, irmãos. Ter um sonho, que eu percebesse que era Deus me dando sonho, como deu para José. Ou Deus aparecendo e falando para mim, numa visão. Como eu queria isso. Falar assim, Natan, você faz isso, você faz aquilo. Mas isso não aconteceu comigo. Então, eu não sou profeta. Eu estou apenas passando para os irmãos aquilo que a profetisa foi revelado para ela. Entendeu? Agora,
Se Deus falar, Natan, vai lá em Nínive e prega 40 dias e 40 noites lá, que a cidade vai ser destruída, aí eu sou o profeta, eu tenho que ir pregar. Mas isso não aconteceu comigo ainda. Mas eu gostaria muito que acontecesse. Às vezes a gente quer ter assim um assim diz o Senhor claramente. E o silêncio de Deus às vezes deixa a gente meio maluco, não é verdade? A gente queria que Ele falasse. Faz isso, faz aquilo, vai por aqui, vai por lá. Nossa, eu falei tanto, nem sei se vocês vão ouvir esse áudio tão grande. Mas que o Senhor abençoe todos vocês. Eu admiro muito, viu, irmãos? Tanto aqueles que estudam e dizem que é 2027, outros que estudam e dizem que é 2031, aqueles que põem os jubileus e conseguem chegar a 2031. Eu admiro essas pessoas que estudam. Nossa, meus parabéns, viu? A todos esses que estudam. O mais importante é saber que está perto. E mais importante ainda é estar preparado para a volta de Jesus. Isso é o mais importante. E pela graça dele, pela misericórdia dele, eu gostaria de ir para o céu, mas eu sei que é pela graça. Eu estou nas mãos dele. Eu estou igual aquele leproso. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar-me limpo. Eu digo sempre ao Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me salvar. Eu gostaria muito. Não somente eu, minha família, meus amigos, meus irmãos, e creio que todos desse grupo. Que Deus abençoe vocês. Aqui na África agora, nós estamos à tarde, 4 da tarde, aí ainda é de manhã. Vocês terão o dia inteiro. Eu daqui a pouco já vai anoitecer e vou me recolher, né? Essa é a nossa diferença de horário, de fuso horário. Que Deus abençoe vocês.